Boas palavras para um bom dia. Encerrando essa semana a nossa série Sabedorias, eu vou recorrer à sabedoria de Jesus, ao Evangelho, e no Evangelho segundo Mateus, e lendo desta versão aqui que eu já compartilhei com vocês, que é uma nova tradução da Bíblia, e nesse caso aqui eu tenho o livro, o volume que é do Novo Testamento, os 4 Evangelhos, que é a tradução do grego, diretamente do grego, por um autor português, Frederico Lourenço, que trabalhou essa tradução de forma literária, não religiosa, né? Procurando pegar assim as características da linguagem literária que aparece na Bíblia. E eu vou hoje então contar para vocês, que todo mundo conhece, mas vamos relembrar e vamos comentar, a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e reuniram-se em direção a ele muitas multidões. De tal forma que, subindo para um barco, se sentou e toda a multidão ficou no pé da praia. E disse-lhes muitas coisas, falando em parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros, aproximando-se, comeram-nas. Outras sementes caíram em cima das pedras, onde não havia muita terra, e logo germinaram por não haver profundidade na terra. Ao levantar do sol ficaram queimadas, e por não terem raiz, secaram. Outras caíram por cima dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram na terra boa e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, que ouça. E mais adiante ele explica, uma das poucas vezes que Jesus explica uma parábola no Evangelho. Ele não se limita a contá-la, ele dá uma explicação. Escutai vós agora a parábola do semeador. Ouvindo toda e qualquer pessoa a palavra do reino, sem a compreender, chega o iníquo e arrebata a essa pessoa o que fora plantado no seu coração. Este é o que foi plantado à beira do caminho. O que foi plantado em cima das pedras, esse é aquele que, ouvindo a palavra e logo acolhendo com alegria, não tem raiz em si próprio, mas é meramente sazonal. Pois acontecendo opressão ou perseguição por causa da palavra, escandaliza-se imediatamente. O que foi semeado para o meio dos espinhos, este é o que ouve a palavra, e a preocupação do mundo e o logro, o engano da riqueza, estrangula a palavra e esta torna-se infrutífera. O que foi semeado na terra boa, este é quem ouve e compreende a palavra. É o que dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30. Há uma interpretação muito bonita, literariamente, do padre Antônio Vieira, né? Do Sermão da 60ª, em que ele fala sobre essa parábola do semeador. Mas geralmente ela é apenas entendida circunscritamente como sendo a semeadura da palavra do reino, ou seja, da palavra do evangelho, da boa nova, ou seja, estritamente entendida como a semeadura do cristianismo, né? Mas nós podemos entender essa parábola de maneira muito mais ampla, entendendo que a palavra do reino é sempre a semente de alguma ideia fecunda, a semente de alguma ideia transformadora, de alguma ideia generosa, de alguma ideia que transforme o mundo, né, que venha contribuir para que o reino se faça na terra. O que é que esse reino é? É o reino de paz e fraternidade e de valores excelentes que estão presentes, como eu sempre tenho dito, em várias tradições. Então, não precisa ser circunscritamente uma ideia da semeadura do cristianismo, mas da semeadura dos valores, dos ensinos que Jesus Cristo trouxe, mas que são constantes, atemporais e que estão em outras tradições também, né? E às vezes até em nenhuma tradição espiritual, estão em pensamentos filosóficos, né? Essas questões éticas de transformação do mundo, de fraternidade, de igualdade, de benevolência, são ideias que estão semeadas afora. Então, isso que nós podemos dizer que são essas sementes do reino. Mas agora, quem semeia essas sementes do reino? Qualquer um pode semear. O educador é um semeador, um pai, uma mãe, um avô, um amigo, né? Um ativista, um psicólogo, um médico. Qualquer um pode ser um semeador dessas palavras do reino, dessas sementes do reino. Porque qualquer um pode edificar no outro
alguma semente positiva, pode semear no outro alguma semente positiva. Agora, nós temos todos nós experiências de que aquilo que nós fazemos de bom, ou do amor que damos, ou do amor que semeamos, nem sempre encontra terra fecunda, né? Quantos de espinhos de ingratidão, quantos de terras secas, indiferentes encontramos na vida para o bem que queremos fazer. Às vezes um tanto desajeitadamente, porque ainda fazemos o bem desajeitadamente, mas às vezes com muita sinceridade, às vezes com muita autenticidade, e muitas vezes colhemos pedras, espinhos, ingratidões, deserções, agressões, enfim. Todo mundo tem essa experiência na vida de ter semeado algo positivo e não ter colhido um retorno imediato, uma semeadura que deu certo. Porém, todos nós também encontramos semeaduras que deram fartura, né? De que nós nos orgulhamos, que nós temos retorno. Quando a gente é educador, por exemplo, é muito gratificante isso. A gente encontrar, por exemplo, depois de anos, um aluno, um ex-aluno, seja ele criança, que foi nosso aluno criança, adolescente, ou jovem, ou adulto, e falar, nossa, você marcou minha vida, você me ensinou isso, você falava isso, você cantava tal música, isso eu sempre me lembro. Então esta semeadura, ela deixa um conforto no coração quando a gente colhe. Para quem é reencarnacionista, como eu, mesmo as terras empedradas, cheias de espinho, ou que se deixam iludir pela riqueza, pelas mundaneidades, um dia elas se tornarão terras boas, né? Ninguém está perdido nessa semeadura. E a semente que nós plantamos hoje e que talvez não fecundou, em algum ponto da eternidade pode fecundar. E eu quero, para terminar hoje, ler uma oração, uma poesia para vocês que eu fiz há muitos anos atrás, que é do tipo de semeadura que eu tenho participado, né? Quer dizer, ou seja, semeando a ideia de escolas inovadoras, porque só quando nós semearmos uma nova educação teremos terras fartas, abundantes e fecundas para as semeaduras do reino. Então vou terminar com essa poesia. Semear a escola de lírios e jasmins, caramanchões de flores, caminhos perfumados e árvores, muitas árvores, dessas sobre as quais podemos nos abrigar do sol, daquelas que podemos subir e comer frutos, e ainda as que podemos abraçar e sentir a seiva da vida. Semear a escola de crianças correndo, de crianças sorrindo, de crianças perguntadeiras, de olhos brilhantes, de crianças inventadeiras, dessas que inventam moda, dessas que querem sempre mais, que nunca param, que nunca se conformam. Semear a escola de pessoas felizes, de educadores amorosos, entusiastas, carismáticos, desses que gostam de se sentar no chão, de contar histórias, de tocar violão, de brincar na terra e de plantar no coração, daqueles que têm ainda nos olhos uma criança perguntadeira, daqueles que querem saber de tudo e nunca acham que sabem de tudo. Quando a escola for esse jardim, me chamem para nela habitar, e o mundo terá virado um lugar semeado de paz. Então essa é a escola com a qual nós sonhamos, para que hajam gerações mais livres, mais permanentemente abertas ao conhecimento, mais fraternas, mais resolvidas emocionalmente, porque não seja uma escola chata de opressão, em que as crianças ficam sentadas, ouvindo, e agora estamos atravessando essa fase aí pior, que as crianças ficam sentadas ouvindo diante do computador, nem a presença física e nem a presença dos amigos estão podendo usufruir. Mas vamos projetar que depois que passar tudo isso, porque vai passar, uma hora vai passar, nós possamos valorizar mais uma escola livre, florida, verde, não de concreto, uma escola em que as crianças realmente possam ser essa terra farta e fecunda para a semeadura do reino. Essas foram as boas palavras para um bom dia, um bom fim de semana.